A Companhia Siderúrgica Nacional foi multada em R$ 5 milhões pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro. O motivo foi o registro de 2 vazamentos de óleo que atingiram o Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. Apesar de não serem de grandes proporções, os incidentes serviram para chamar atenção para a necessidade de uma fiscalização maior na siderúrgica. O Ministério Público Federal enviou à CSN uma recomendação para que seja revista a política de prevenção de acidentes ambientais. A CSN é uma das maiores indústrias siderúrgicas do mundo. Foi criada durante o Estado Novo, por decreto do presidente Getúlio Vargas. Em 1993, a Companhia Siderúrgica Nacional foi privatizada. A usina produz hoje cerca de 6 milhões de toneladas de aço bruto e mais de 5 milhões de toneladas de laminados por ano. A siderúrgica atraiu para Volta Redonda, cidade que fica no sul do Rio de Janeiro, trabalhadores de diversos estados e também de outros países. A atividade exige cuidados, principalmente com a possibilidade de vazamentos de produtos tóxicos no leito do rio Paraíba do Sul, que atravessa a cidade. O Paraíba do Sul nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, passa por São Paulo e desemboca no mar, no norte, aqui do estado do Rio de Janeiro. Cerca de 12 milhões de pessoas dependem dessa água para sobreviver. A Procuradoria da República aqui em Volta Redonda sabe dessa importância, tanto que o procurador Rodrigo da Costa Lines pediu explicações à CSN em relação a 2 vazamentos de óleo que aconteceram em agosto do ano passado e que atingiram o Paraíba do Sul. Apesar de o vazamento de óleo não ter sido de grandes proporções, a CSN teve de pagar multa de R$ 5 milhões. Outro problema identificado foi a demora que a empresa teve para encontrar a origem do vazamento. Por isso, o Ministério Público Federal, em Volta Redonda, recomendou que fosse feita uma auditoria em toda a siderúrgica e que a empresa criasse uma nova política de prevenção de acidentes ambientais. Nosso foco, em relação a esse episódio é a prevenção, porque, embora o acidente em si não tenha sido de grandes proporções, não tenha gerado maiores danos ao meio ambiente nem para a população, ele evidenciou essa fragilidade do controle da CSN com relação aos riscos ambientais inerentes à sua atividade. A empresa atendeu ao pedido do MPF e, após concluir a auditoria, encaminhou um relatório ao Instituto Estadual do Ambiente. E para evitar novos vazamentos que não chegam a ser identificados pela siderúrgica, o Instituto pediu a criação de um centro de controle da água, que funciona 24 horas. Nós exigimos da CSN que ela fizesse a instalação de uma estação de qualidade de água no Rio Paraíba do Sul. Essa estação de monitoramento ela vai estar conectada, enviando informações ao nosso centro de controle operacional aqui no Rio de Janeiro, então de forma que nós possamos acompanhar em tempo real tudo o que acontece no rio. O objetivo é a preservação do Rio Paraíba do Sul e evitar acidentes causados tanto pela CSN quanto por qualquer empreendimento instalado às margens do rio. Para o Ministério Público Federal em Volta Redonda, qualquer coisa envolvendo o Rio Paraíba do Sul é de relevância e é prioridade. O cultivo de ostras exige cuidados com relação ao meio ambiente. A exploração em um habitat natural só pode ser feita com licenças ambientais. Em Alagoas, a ausência dessas autorizações em algumas comunidades levou o Ministério Público Federal a recomendar ao Instituto do Meio Ambiente do Estado que exija dos produtores a regularização da atividade. O próprio Instituto é quem pode conceder o licenciamento. Em extensas áreas de manguezais, diversas famílias do interior de Alagoas garantem o sustento com a produção de ostras. Na Barra de São Miguel, a 33 quilômetros de Maceió, os produtores se organizaram em uma associação que dá suporte e orientação técnica de como tornar a atividade mais produtiva. Apesar dos cuidados que tomam com relação ao meio ambiente, não existe licença ambiental para a exploração econômica nos manguezais. O fato chamou a atenção do Ministério Público Federal, que enviou uma recomendação ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. O pedido é para que o órgão verifique a situação das regiões de cultivo de ostras, para posterior concessão de licenças ambientais. Entre as preocupações está o acúmulo de sedimentos na água, o que prejudica a própria ostra. Além de poluir os rios, os resíduos podem contaminar e chegar ao litoral. A preocupação
do Ministério Público é que nenhum sedimento nessa atividade seja carreado para o mar e, consequentemente, venha afetar os bancos de corais. A recomendação é para que o Instituto do Meio Ambiente regularize a atividade de duas grandes associações de cultivo de ostras, a da Barra de São Miguel e outra em Coruripe, ambas no sul do estado. O pedido inclui a fiscalização e autorização para a exploração da atividade em comunidades menores, no norte alagoano. Caso isso não seja solucionado, esse licenciamento ambiental não seja exigido, aí nós iremos ajuizar a ação civil pública cabível. O Instituto garante que os processos de licenciamento já estão em curso. Nós podemos identificar que as ações do ponto de vista ambiental não incorrem em grandes impactos, sem dúvida nenhuma. É uma ação que tem uma relação direta com a natureza, com o corpo d'água, mas que não tem sido de grande impacto. Exatamente por isso que, de certa forma, facilitou até a nossa análise. E diante disso, do ponto de vista ambiental, a gente entende que os impactos decorrentes são, digamos assim, controláveis, são de baixo impacto e podem seguir para o licenciamento. Os produtores da Barra de São Miguel asseguram que não terão problemas com o licenciamento. O primeiro cuidado ambiental que eles tomam é em não retirar as ostras presas aos manguezais. O cultivo é feito em uma espécie de gaiola, que eles chamam de mesas, que ficam submersas. Em visita à região, a bióloga Mônica Dorigo, da Universidade Federal de Alagoas, verificou que os procedimentos estão corretos. Tem outros cultivos que ainda tem gente retirando as sementes dos mangues. Isso danifica os manguezais. Aqui a gente pôde ver que os mangues, as raízes dos manguezais, onde a ostra se fixa, estão totalmente inteiros e protegidos. No cultivo em mesas, os produtores retiram as sementes ou filhotes da própria ostra. Eles ficam grudados à casca rígida. Os filhotes são mantidos nas mesas por mais 3 meses. Nesse período, eles crescem e se tornam adultos. A ostra já está no ponto para a venda. Uma prova que esse cultivo está bastante correto é o tamanho dessa ostra que eu estou segurando na mão. Dificilmente a gente encontra ostras desse tamanho no ambiente natural de manguezais atuais. E essas no cultivo, elas crescem mais rápido. Na retirada das ostras, os resíduos ou sedimentos também presos às ostras são jogados no lixo, não ficam no meio ambiente. Os produtores ligados à Associação Paraíso das Ostras aprovaram a iniciativa do MPF de cobrar das autoridades a fiscalização e a concessão de licenças. Com licenciamento ambiental, fica até melhor para a gente trabalhar no comércio, né? Para a gente é muito importante isso. A gente fica por aqui. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas para o e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público está na internet. Acesse o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. Espero você no próximo programa. Até lá!